Olá, meu dileto aluno, minha dileta aluna, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós continuamos trabalhando com as reações orgânicas e vamos trabalhar neste vídeo com reações de combustão, tá? Nós vamos mostrar para você o básico, assim, para que você possa ir bem nas suas provas, nos seus vestibulares, nas provas de Enem, enfim, tá bom? Então, olha só, alcano. O que é um alcano? É um hidrocarboneto, né? Como todo hidrocarboneto, formado exclusivamente por carbono e hidrogênio. Só que o alcano, ele tem essa fórmula geral, em que o número de hidrogênio, você observa aqui, o número de hidrogênio é 2 vezes o número de carbonos mais 2, tá? Então, por exemplo, imagine aqui um octano, né? Que é um cara que tem 8 carbonos, né? Quantos hidrogênios ele terá? Ora, muito simples. Ele terá 2 vezes o número de carbonos, portanto, 2 vezes 8, né? Mais 2. Então, 2 vezes 8, 16, mais 2, 18, tá? Então, isso aqui é um octano, né? Com 8 carbonos, tá? Então, segue a regra, essa fórmula geral. E aí, o número numa reação de combustão, a gente vê que o número de oxigênio é 3N, né? Mais 1 sobre 2. Número de CO2 e o número de águas. O que é importante aqui é que este é o esquema de uma reação completa de um alcano. O que é uma reação completa? É uma reação que forma CO2 mais H2O, tá? CO2 mais H2O. Então, aqui nós temos o exemplo, né, da queima do octano, o representante da gasolina, né? A gasolina é uma mistura de compostos orgânicos, uma mistura de hidrocarbonetos, mas quando a gente quer representar, portanto, a gasolina, a gente usa esse octano aí, tá certo? O C8H18, tá bom? Bom, este cara aqui, então, vai reagir com oxigênio, que é a reação de queima, né? Uma reação de oxidação, tá certo? Então, ele vai, então, reagir formando CO2 mais água. Uma coisa importante aqui é que você pode seguir esta fórmula geral ou simplesmente observar o seguinte, olha, como é que eu vou balancear uma reação de queima completa de qualquer hidrocarboneto? Bom, eu começo pelos carbonos, né? Veja, numa queima completa, todos os carbonos se transformarão em gás carbônico, tá? Então, todos os carbonos se transformarão em gás carbônico. Isto é a oxidação máxima do carbono, né? O carbono, ele tem um NOx, né, que varia de -4 até +4, né? Isso é uma das propriedades do carbono. Professor, me esqueci disso. Então vamos aqui nos lembrar um pouquinho. Então veja só aqui o gás metano, tá? Então gás metano, tá? Olha só, CH4, né? Se nós fôssemos analisar qual é o NOx do carbono neste composto, a gente teria de lembrar da eletronegatividade dos átomos, né? Então veja, a eletronegatividade do carbono ela é maior do que a eletronegatividade do hidrogênio. Então na ligação com o hidrogênio, quem ganha é o carbono. O par de elétron fica mais próximo do carbono, tá certo? Então aqui ele vai ganhar um, vai ganhar outro aqui, vai ganhar outro aqui, vai ganhar outro aqui. Então a gente diz que o NOx do carbono aqui, que é uma carga parcial, né, -4. Então o NOx aqui é -4. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, o CO2, né, o CO2, entre carbono e oxigênio, quem tem maior eletronegatividade é o oxigênio. Então esse par de elétrons aqui, aliás, esses 2 pares de elétrons aqui vão ficar mais próximo do oxigênio, quem ganha é o oxigênio, e aqui quem ganha também é o oxigênio. Portanto, o carbono vai perder aqui 4 elétrons, né? Ele vai ter uma carga parcial igual a +4. Portanto, o NOx dele aqui é igual a +4. Então, veja que o NOx do carbono varia de -4 a +4. Sendo que no gás carbônico, ele está com o NOx máximo. Ele está com o seu número máximo de NOx, tá certo? Então, as reações de oxidação
que vão aumentar o NOx do carbono, vão aumentar, né? Desde -4 até +4, né? Então, se o NOx estava -4 num composto e subiu para 0, aumentou. Subiu para +1, aumentou. Subiu para +2, aumentou. Subiu para +3 ou +4, aumentou. E as reações cujo NOx aumenta, né, do carbono, você tem ali uma reação de oxidação, tá? Então, você vê que aqui na reação de queima completa de um hidrocarboneto, o NOx do carbono vai sair aqui de um valor, né? Tem que calcular para ver quanto que dá, mas até um valor de +4, porque ele vai formar o CO2, né? Então, toda reação de queima completa vai gerar CO2 e água, e veja que o NOx do carbono vai estar com o máximo de oxidação, tá? A gente chama de queima completa, oxidação máxima, né? Nesse tipo de reação você tem então uma liberação maior de energia, quando a queima é completa, quando há formação de CO2, tá bom? Então aqui para balancear a reação é muito simples, porque todos os carbonos se transformarão em gás carbônico. Então se eu tinha 8 carbono, eu vou ter 8 gás carbônico. Se eu tinha 18 hidrogênio, todos os hidrogênios serão convertidos em água. Todos os hidrogênios. Então, se eu tinha 18 hidrogênio, eu vou precisar ter 18 hidrogênios saindo. Então, vou ter que pôr aqui 9H2O, né? Tá certo? Depois é só acertar aqui o coeficiente estequiométrico do oxigênio. Acerta por último. Então, se você observar aqui, você tem 9 águas, aliás, 9 oxigênios, mais 16, 25, tá? Então, 25 sobre 2 vezes 2 dá 25, tá bom? Então, é assim que se acerta os coeficientes e balanceia as equações, né? Outra reação importante para nós aqui no Brasil, especialmente, porque o álcool, né, o álcool etanol, ele também é utilizado como combustível, e na queima completa do etanol também ele vai produzir CO2 mais água, tá? Todos os carbonos se converterão em gás carbônico e todos os hidrogênios, 6, né, portanto, aqui se converterão em água. Os oxigênios você acerta por último. Tudo bem? Então, o que nós temos que saber por enquanto? Que toda reação de queima é uma reação de oxidação. Por quê? Porque o gás carbônico é o cara cujo NOx do carbono será máximo, né? Será máximo, +4, tá? Então, reação de oxidação. A queima completa de qualquer composto orgânico que tenha carbono e hidrogênio na sua fórmula produzirá CO2 e água. CO2 e água, tá bom? Todos os carbonos serão convertidos em gás carbônico, e todos os hidrogênios serão convertidos em água. Conferiu? Anotou? Maravilha. Então vamos seguir aqui. Então o que é uma reação de oxidação? Lembrando, aumento do NOx, tá? Então o nosso elemento aqui nas reações orgânicas, que nós vamos prestar atenção, é no carbono. Aumentou o NOx do carbono? Aumentou. Então reação de oxidação, tá bom? Outra coisa, aumento do número de oxigênios na fórmula do composto orgânico. Aumentou o número de oxigênio, né, na fórmula do composto orgânico? Sim, né? Então aumentou. Se aumentar, é uma reação orgânica. Lembrando que o gás carbônico, embora tenha carbono, não é um composto considerado orgânico. Ele é considerado um composto inorgânico. Ele não apresenta as propriedades de um composto orgânico, né? O gás carbônico, os carbonatos, bicarbonatos, monóxido de carbono, são compostos inorgânicos, apesar de terem carbono, né? São as exceções aí, né? E a diminuição do número de átomos de hidrogênio no composto orgânico também é característica de uma reação de oxidação. A gente vai vendo isso ao longo do assunto, né? À medida que nós formos vendo os tipos de reações de oxidação, tá? Então, queima incompleta, a queima pode ser completa ou incompleta. O que vai definir se a queima é completa ou incompleta é o seguinte, vamos observar. Olha só, eu disse para você que a queima de um composto orgânico, a queima completa de um composto orgânico, produzirá CO2 e água, tá? Obviamente, todas essas reações são exotérmicas, liberarão calor, né? Agora, observe aqui, né? Esta reação,
para o gás metano, não produziu CO2, produziu monóxido de carbono. Então a gente diz assim que essa reação não foi completa. E esta daqui nem produziu monóxido de carbono, produziu só a fuligem, o carbono sólido, né? O carbono sólido. Então, onde que está a diferença? No CH4? Não, CH4 é o mesmo. Na água? Não, na água não, também produziu água. Veja que todos os hidrogênios foram convertidos em água. Então, onde que está a diferença aqui? Onde que está o fator que determina o tipo de reação que eu vou ter? Veja, a quantidade de oxigênio. Para que eu tenha a combustão completa do metano, para cada mol de metano eu vou precisar de 2 mols de oxigênio, né? Tá certo? Para eu ter a queima completa, formando o gás carbônico. Veja que aqui eu não tenho 2 mols, eu tenho 1,5. Então, quando diminui a quantidade de oxigênio, eu já passo a ter monóxido de carbono. Se eu diminuir mais ainda, né? Olha só, diminuir pela metade, vou ter somente a fuligem, né? Um carbono não queimado, né? O que acontece nessas reações aqui? Aonde eu vou ter mais calor sendo gerado? Aonde a oxidação é máxima, né? Aonde a oxidação é máxima. Se você observar aqui, como eu disse para você, a oxidação do carbono aqui é máxima. Foi para mais 4 o número de oxidação dele. Aqui, olha, lembrando, né? O NOx do oxigênio é menos 2, portanto, do carbono é mais 2 aqui, né? Então, aqui era mais 4, aqui era mais 2. O NOx máximo do carbono é mais 4, portanto, aqui ele não está com o NOx máximo, né? Ele não se oxidou completamente, portanto, ainda tem energia para ser liberada ainda, né? Então, essa libera mais energia, essa menos e essa menos ainda. Isso aqui é carvão, né? É o grafite, o carbono sólido para ser queimado, né? O NOx dele aqui é 0, para você ter uma ideia, né? Tá? Então, aqui, o NOx substância simples tem NOx 0, tá certo? Então, veja que aqui falta oxigênio. Então, quanto menos oxigênio, menos oxidado está, né? Então, aqui é a gasolina, né? Olha só, 12,5 mols de oxigênio para cada mol de gasolina vai permitir a oxidação completa. Se eu diminuo, olha só, de 12,5 para 8,5, eu tenho a formação de monóxido de carbono, né? E se eu diminuir para 4,5, eu vou ter apenas carbono, a fuligem, né? Aquela fumaça escura que sai de alguns motores quando estão desregulados, especialmente motores de caminhão, motores de ônibus, né? Quando estão assim, motores a diesel especialmente, porque o diesel é uma molécula grande, né? Com muitos átomos de carbono, então acaba sobrando carbono sem ser queimado, sai ali a fuligem, né? Então veja bem, por que é importante eu conhecer as questões relativas à queima incompleta? Porque as pessoas que vivem nas grandes cidades enfrentam um problema sério que é da poluição atmosférica, né? E esta poluição é produzida por diversos componentes, entre eles a fuligem que sai dos escapamentos dos carros, especialmente dos automóveis, caminhões e ônibus, os carros pesados, né? Movidos a combustível fóssil, né? Que queimas incompletas que vão gerar uma fuligem. A fuligem, ela é um material que a gente chama de particulado, um material sólido, muito pequenininho, que consegue atravessar pelas nossas defesas aqui das nossas vias aéreas, as vibrisas, os pelinhos do nosso nariz, da nossa traqueia, né? Não conseguem bloquear essas partículas porque elas são muito pequenas. Então o que acontece? Elas acabam vindo lá para os alvéolos pulmonares, né? E ali nos alvéolos pulmonares elas se fixam ali, podendo levar a inflamações, podendo levar a problemas seríssimos do pulmão, até o câncer de pulmão, tá certo? Então o material particulado resultante da combustão incompleta, né, que é o carbono, a fuligem, contribui muito para a poluição atmosférica nas grandes cidades. É um grande problema que as grandes cidades enfrentam, tá certo? Então, por isso, olha só, diante dos túneis nas grandes cidades, enfim, não só nas grandes cidades, nas grandes rodovias também, o que nós temos? Placas como esta, né, dizendo: desligue o motor ao parar o túnel. Por quê?
Porque imagine um túnel de 1 quilômetro com vários carros parados ali. Esses carros estão queimando combustível, né? E para queimar combustível precisa de oxigênio. Então, com a pouca circulação de ar dentro do túnel, o que vai acontecer? O oxigênio vai sendo consumido, o oxigênio disponível vai sendo consumido. Então, quando eu diminuo o oxigênio, o que eu começo a produzir? Ao invés de gás carbônico, eu começo a produzir monóxido de carbono, no primeiro momento, né? Monóxido de carbono, que é um gás venenoso, e aqui fica um alerta para você, especialmente chegando o inverno, se na sua casa, ou se você vai para um hotel, para algum lugar em que exista uma lareira, né? Ou que exista aqueles aquecedores movidos a combustível, né? Que não sejam aquecedores elétricos, que sejam aquecedores movidos a combustível. Às vezes você tem chuveiro também movido a combustível, né? A gás ou a outro combustível fóssil. Você precisa ter cuidado. Imagine um dia frio, o que você vai fazer? Ligar o aquecedor. Quando você ligar o aquecedor, você não pode se esquecer de deixar na sua casa uma entrada de ar, né? Para que aumente, para que mantenha a concentração de oxigênio no ambiente a níveis que permita a queima completa do combustível. Porque senão você vai ter a queima incompleta e você pode ter uma intoxicação por monóxido de carbono que é fatal, que pode ser fatal, né? Então, por isso, nos túneis, o que acontece? Você tem placas como essas que te avisam para que você, se parar, tem que desligar o motor. Porque desligando o motor, eu não vou consumir o oxigênio disponível e eu não vou produzir monóxido de carbono, que é um gás venenoso, ou a fuligem, que também é muito prejudicial para a saúde, tá certo? Então, um recado importante. Veja, como esse tipo de questão, de assunto, cai nas provas, nos vestibulares. Então, aqui está uma questão da FUVEST, né? E nós vamos, então, resolvê-la. Veja bem, nas mesmas condições de pressão e de temperatura, 50 litros de gás propano, então vamos aqui anotar, olha, isso é informação importante, 50 litros de gás propano, e 250 litros de ar foram colocados em um reator, em um lugar para reagir, tá certo? Muito bem. Ao qual foi fornecida energia apenas para iniciar a reação de combustão. Após algum tempo, não mais se observou a liberação de calor. Reação parou, né? O que indicou que a reação havia se encerrado. Com base nestas observações experimentais, 3 afirmações foram feitas. Primeira, se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria propano no reator. Tá? Essa é a primeira. Segunda, para que todo o propano reagisse, considerado a combustão completa, seriam necessários, no mínimo, 750 litros de ar. É provável que nessa combustão tenha se formado fuligem. Então a gente precisa entender que, veja, nós temos aqui esses dois dados, né? E nós temos também aqui uma importante informação que é a composição do ar em termos de oxigênio, 20% de oxigênio. Então a gente já observa que a gente vai precisar fazer aqui algumas continhas, né? Vejam, o cálculo estequiométrico ele está presente em toda química, né? Toda química, em qualquer momento ele pode aparecer e ele apareceu aqui, vamos lá fazer, né? Mas não se assuste, vamos lá. Olha, a reação de queima, eu estou analisando aqui, porque ele me deu 50 litros de gás propano e 250 litros de ar, né? Será que esta quantidade de ar foi suficiente para que todo o gás propano fosse queimado? Vamos analisar? Veja bem. Olha só. C3H8, gás propano, né? Mais O2, dando CO2 mais H2O. Aqui a gente vai ter a relação da quantidade que eu preciso para queimar o gás propano, né? Então vamos balancear a reação. Ó, 3 carbonos, todo carbono se transforma em CO2, 3 CO2.
8 hidrogênios. Todos os hidrogênios se transformam em água. Então, 8 hidrogênios tem que ter 4 águas aqui, tá certo? Muito bem. Agora vamos acertar o oxigênio, que é o importante aqui nessa história. Ele é o agente oxidante, ele é o comburente da reação. Então, olha lá. 4 mais 6, 10. Então, aqui 5, tá? Então, a relação que eu tenho entre propano e oxigênio é 1 propano para 5 oxigênio. Tá bem? Tá bom? Então, primeira coisa, vamos ver se nós temos essa relação ali na quantidade de propano e de oxigênio, tá? Então, eu tenho 50 litros de propanos. Então, aqui é 1 para 5, né? Então, eu tenho 50 litros de propano, certo? Não é verdade? 50 litros de propano. Quantos litros de oxigênio eu tenho? Eu vou precisar de 5 vezes mais, porque é 5 para 1, não é isso? Vou precisar de 5 vezes mais. Será que eu tenho 250 litros de propano? Não é verdade? Eu preciso de 250 litros. Ah, professor, eu tenho 250 litros de ar. Pois é, mas o ar todinho é propano? Não, professor. O ar só tem 20% de propano. Então, o que você me diz? A quantidade de ar é suficiente para eu queimar, né? Para eu queimar todo o propano que eu tenho no reator? Sim ou não? Vamos lá? Vamos pensar de novo? Olha, para eu queimar todo o propano, eu preciso de 5 vezes mais. Ó. É 1 para 5, ó, tá vendo? Eu tenho 50 litros, então eu precisaria de 5 vezes o valor aqui. Precisaria de 250 de oxigênio. Mas você tem 250 de oxigênio? Não. Você tem 250 de ar, né? Mas no ar eu só tenho 50. Aliás, eu só tenho 20% de oxigênio. Então eu não tenho 250 litros de oxigênio. Você até pode calcular aqui para ver quanto que você tem de oxigênio naquele volume ali. Quer ver? Ó? Você faz assim, ó. Ora, 250 litros é tudo que eu tenho. Portanto, é 100% do oxigênio que eu... aliás, do ar que eu tenho, não é verdade? É 100%, 250 litros. Ora, só que no ar eu não tenho 100% de oxigênio, eu só tenho 20%. Então, em 20% de 250, quanto que vai dar? X. Então, você pega aí a sua calculadora para facilitar e antecipar a sua vida aí, e você faz assim, ó. 250 vezes 20, né? Dividido por 100. E você vai ter 50, né? Então, X aqui é 50 litros, tá? Muito bem, então veja. Você só tem 50 litros de oxigênio e você precisaria de quanto? De 5 vezes mais. Você precisaria de 250. Então, a queima que você vai ter vai ser incompleta. Você não tem oxigênio suficiente para queimar todo o propano. Então, analise aqui a primeira afirmação. Ó, se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, na verdade foi o que aconteceu, né? Restaria propano no reator? Sim, restaria, porque você não tem oxigênio suficiente para queimar todo o propano. Ok? Maravilha. Para que todo o propano reagisse, considerando combustão completa, seriam necessários no mínimo 750 litros de ar. Vamos ver se essa afirmativa é verdadeira? Veja. Para que eu queimasse todo o propano, eu precisaria, né, são 50 litros de propano, eu iria precisar de 250 litros de oxigênio, certo? 5 vezes mais, 250, ok? Quanto de ar iria me dar 250 litros de oxigênio? Então, 250 litros de oxigênio estará em quantos litros de ar? Em quantos litros de ar? Ora, eu tenho que, se eu tiver 100 litros de ar, não é verdade? Se eu tiver 100 litros de ar, 20 desses 100 litros será oxigênio. Certo ou errado? Certo, porque é 20 em cada 100. É 20 em cada 100.
Então, se para eu ter 250 litros de oxigênio, quanto de ar eu vou precisar? Ora, você pega aqui sua calculadora, né? E faz aqui se você quiser mais rapidez aí no processo. Então, olha lá, 100 litros vezes 250 dividido por 20. E você vai ter, então, 1.250 litros de ar. Então, a afirmação número 2 diz o quê? Para que todo o propano reagisse considerando reação completa, eu precisaria de 750 litros de ar. Está certo ou está errado? Está errado, porque para queimar 50 litros de propano, eu iria precisar de 250 litros de oxigênio. Então, o conteúdo de ar que iria me dar 250 litros de oxigênio seria 1.250 litros de ar, e não 750, tá bom? Então, a 2 está errada. A 3, é provável que nessa combustão tenha formado fuligem? Sim, porque eu tenho muito pouco ar para muito combustível, né? Eu tenho pouco oxigênio para muito combustível. Então, nesse tipo de reação, eu tenho a queima incompleta com a formação de monóxido de carbono e também de fuligem. Espero que você tenha compreendido aí esse assunto, né? Reação de combustão, que tenha sido útil para você. Se foi, dê o seu like, se inscreva, compartilhe com seus amiguinhos e até o próximo vídeo. Grande abraço para você.